Bom dia, amados irmãos, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Este Deus maravilhoso vos abençoe ricamente. Vamos falar um pouquinho sobre consultar a Deus? Consultas, portanto. E uma certa ocasião, há muitos anos atrás, possivelmente há mais de 30 anos, por volta de 35 anos, eu perdi os cabelos, na cabeça, e fiquei quase sem cabelos, ia perder tudo. E eu ouvi muitas pessoas a respeito de remédios que eu deveria usar. E eu usei muitos remédios, muitos, até o ponto que criou-se um cascão na cabeça, dizendo, você tem que queimar aí, que tem uma bactéria. E aquilo ficou ruim para mim. E ficou muito esquisito. E os cabelos que ainda restavam não paravam de cair. Então foi que aconteceu de nós acordarmos para um fato. Vamos a um especialista? Então nós descobrimos um dermatologista, família de dermatologista, pai, filhos, avós não sei, mas era a família Wad, aqui na capital de Goiânia, e tinha a clínica Wad. E chegando ali, ele examinou, falou, olha, o que vai dar trabalho para sarar isso aí é o tanto de coisas que você colocou aí. Você ouviu muita gente, você usou muito medicamento e esse cascorão vai ter que cair todinho primeiro, para depois você conseguir nascer cabelos outra vez. Especialistas. E eu continuei o tratamento com ele. Pouco tempo, aquele cascão caiu e nasceram cabelos. E alguém me disse, engraçado, seu cabelo não era preto? Caiu, nasceu melhor e preto. Vocês estão vendo? A quem você está consultando? Curandeiros? Tem demais. Enganadores? Tem demais. E foi lá com esse médico que eu aprendi uma frase que acho que muitas pessoas, ou quase todos, conhecem. Ele me diz, olha, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Olha só, eu aprendi essa frase há muitos anos, De médico e de louco, todo mundo tem um pouco. E certa vez, ouvindo uma entrevista de um grande escritor mundialmente conhecido, não vou citar o nome, ele disse, respondendo a um entrevistador, jornalista, a respeito da internet. Ele então disse assim, está inaugurando a era dos imbecis. Todos vão achar que sabem as coisas e vão colocar coisas na internet. E vai ter milhares de imbecis para acreditar no que eles dizem. Bem, hoje nós vimos isso aí acontecendo. Aí você diz, ele foi um profeta? Profetizou? Pela sua experiência, ele não é brasileiro, ele já sabia o que iria acontecer. Não foi uma revelação espiritual que ele teve. E compreende? Isso acontece no mundo espiritual. Muitas pessoas. Eu conheci uma mensagem de um profeta que ele depois disse que ele teve visões
6 visões no ano de 1933. Só que ele nunca falou as visões. Diz que uma voz desceu do céu, a coluna aí, falou com ele algumas coisas. E depois ele disse que tinha esquecido o que aquela voz disse para ele. Mas depois de uns 15 anos, ele mencionou aquilo. Que aquilo foi dito daquela forma, mas ele não entendia o que foi falado. Mais ou menos uns 20 anos, 22 anos, ele começou a dizer o que aquilo tinha dito. E as pessoas vão acreditando em tudo. Mas, quando você quer tomar uma decisão, fazer uma consulta natural, você procure um especialista. Ah, mas é caro. Não, hoje não é tão caro, né? Hoje está mais fácil do que já foi. Você não precisa ficar sendo jogado de mão em mão. Uma religião de segunda mão, de terceira mão, de quarta mão. Pilatos tinha a informação de Jesus e Jesus fez uma pergunta para ele. Você sabe disso a meu respeito por si mesmo ou foi alguém, outras pessoas que te falaram? Isso quer dizer, você não me conhece, você está falando aquilo que outros te disseram. Então, da mesma forma, pregadores não conhecem a Bíblia. Maioria deles, 90 e tantos por cento, não conhecem a Bíblia. Ah, mas eles já estudaram, fizeram teologia, mas segundo a teologia do seu sistema religioso. Então, os pregadores da mensagem, eles conhecem a mensagem, alguns, nem todos, porque eles não perdem tempo também lendo a mensagem. Eles já sabem que vão ler ali aqueles parágrafos que eles separam, até a escritura que foi usada lá pelo seu profeta, eles leem ela e lêem alguns parágrafos ali e fazem uns comentáriozinhos. Eles não conhecem nem a Bíblia nem a mensagem. Mas eu vou me referir a quem você deve consultar. Então as pessoas falam assim, pastor, eu vim aqui para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus? O que é a voz de Deus para nós hoje? É falada por um homem? Pode ser, às vezes. Mas aquele homem falar contrário à Bíblia, o que você vai fazer? Vai obedecer ele porque você não conhece o que a Bíblia diz. Então, vamos lá. Falar ou calar é o que me perguntaram. Então, por que eu dispus a não calar? Eu fui consultar ao Senhor. Fui para o monte, fiquei de jejum, nada disto. Eu não fui para o monte para orar. Eu não fui fazer reuniões lá no monte para ver fogo, para ver língua estranha. Porque havendo Deus falado antigamente através dos profetas, a nós falou e fala pelo Filho. Tudo que eu preciso saber a respeito da vontade de Deus, eu não preciso de ir num pastor, num evangelista, num profeta, e tantos missionários, e tantas confusões, e tantas coisas, que você vai ouvir muitas coisas, tudo fora da Bíblia. Então você deve conhecer. Por isso é que você deve conhecer a Bíblia, porque o conhecimento te livra. Se você não tiver o conhecimento, você é presa fácil dos enganadores. Então, dos médicos espirituais falsos, dos lobos, se dizendo consultar o Senhor por ti, e faz aquele barulhão, e vem uma língua estranha, e vem alguém ali interpretando aquilo. Mas você tem que olhar se aquilo é correto com a palavra de Deus.
fora disto. Quantas pessoas vão consultar através de mediunidade? Através de feiticeiros? Como Isaías diz no capítulo 8, verso 19. Quando vos disserem, consultai os médios e os feiticeiros que chiureiam e murmuram entre dentes, é uma bagunceira, não é? E põe a mão na cabeça da pessoa e torce o pescoço para ela cair, para derrubar a pessoa, mas é na força. Olha, acaso não consultará um povo ao seu Deus? E aonde você vai consultar com Deus? No consultório de Deus. É onde se tem a Bíblia como regra de vida, base de tudo. Agora, a favor dos vivos se consultarão os mortos? Então, as pessoas estão vivendo adorando mortos. O que diz William Branham? O que diz o Ellen? O que diz fulano? O que diz fulano? O pastor fulano diz que é assim. O pastor Beltrano diz que tem que ser assim. E assim a confusão é armada. E são todos facilmente enganados. Agora você deve consultar a Deus. Paulo, ele não foi consultar a homens. Quando ele resolveu, saiu para pregar o Evangelho. Ele diz no verso 16 do primeiro versículo da carta aos Gálatas. Então Deus o separou, no verso 15 ele diz, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue. Nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Bem, se eu for consultar os que antes de mim, a maioria deles, que alguns conseguiram enxergar, graças a Deus, eram pastores, o que eles vão me dizer? Que eu estou louco, que eu estou em pecado, que eu estou ensinando coisas erradas, que eu deixei a mensagem, que eu vou para o inferno, que eu estou perdido. É isso que vão me dizer. Então não vou consultar eles, eu vou consultar a Deus. E onde eu vou consultar a Deus? Eu vou entrar para um quarto aqui, eu vou para o monte, vou jejuar, vou fazer tantas peripécias para que Deus então desça ali e um anjo venha e traz um recado de Deus para mim. Se Deus quiser fazer isso, como fez com Paulo, Paulo não estava indo consultar a Deus. Saulo estava indo perseguir os seguidores de Cristo, de Jesus. Ele não estava indo, vamos consultar a Deus, vamos lá, a tal lugar, assim, Samaria. Não, estava indo perseguir os cristãos. Aí Deus veio ao encontro dele, porque ele já estava separado desde o ventre da mãe. E quando Deus então o qualificou, ele não foi perguntar nem aos apóstolos, que foram antes dele, seguidor de Jesus, andaram com o Mestre e durante o seu ministério foram chamados para aquilo. Paulo não foi. Então você vai consultar quem? O pastor caído da graça? Sobre o que é o engano? Como que ele vai te instruir se ele próprio está enganado? Veja que Davi consultava a Deus. Se você ler
o capítulo 23 do primeiro livro de Samuel, quando Davi fugiu para Keila, e eles tinham saqueado ali Keila. Então Davi foi lá ajudar eles. Porque os homens de Davi temeram, dizendo que eles, se fossem para Keila, já estavam sendo perseguidos. Tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os exércitos dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levanta-te e desce a Keila, pois te dou os filisteus nas suas mãos. Então, consulte a Bíblia. Não vamos lá na casa da irmã, profetiza. Não faça isto. Eles vão profetizar de acordo com o que você quer ouvir. Tinha 400 profetas profetizando para Acabe o que ele queria ouvir. Mas ele não queria a voz de Deus, ele queria aqueles 400 falsos profetas. Mas Micaías falou aquilo que ele não queria, pagou um alto preço, não é? Pagou um preço por aquilo. Mas, meus irmãos, então eu dei para vocês alguns exemplos. Então, dentro do mundo natural, cuidado com os charlatões, médicas, médicas. Não brinque com a sua saúde espiritual. Não ouça os negacionistas. Seja vacinado. Não ouça os charlatões que querem ver a sua miséria. Não ouça esses falsos que não usam a Bíblia. Use a palavra. E Deus te abençoe, te ajude e te fortaleça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.